Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos empresários, aos pequenos empreendedores. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a alavancagem operacional. Então, a gente está trabalhando o tema que diz respeito à formação de preços e gestão de custos. E essa parte de alavancagem operacional, ela é muito importante para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. Então, hoje a gente vai levar em consideração essa discussão, como que eu poderia ter essa ferramenta, né, ter acesso a essa ferramenta tão importante de gestão, que é a alavancagem operacional. Então, a gente tem aí vários exemplos, né, como que a gente poderia trabalhar a alavancagem operacional no contexto do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. E a alavancagem operacional, ela tem uma ênfase nos custos fixos, né? Ela prega que os custos fixos, eles têm o poder de potencializar os lucros, aumentar os lucros, maximizar os lucros. Então, a variável de grande relevância para a alavancagem operacional seria exatamente os custos fixos. E aí a gente tem, né, várias discussões, né, sobre a alavancagem operacional. De uma maneira introdutória, a alavancagem operacional, ela pode ser definida como a capacidade que uma empresa tem de aumentar os seus lucros operacionais de maneira proporcional ao aumento das vendas, em razão da presença dos custos fixos. Então, assim, aumenta 10% as vendas, nós vamos ter um aumento também lá na lucratividade. E, geralmente, esse aumento é maior do que o aumento das vendas. Então, quanto mais elevados os custos fixos, maior a alavancagem, embora isso traga também um aumento nos riscos, porque os custos fixos são custos que não se alteram em função da quantidade produzida. Então, aí a gente tem, né, uma faca de dois gumes para ser discutida, como que a gente pode gerenciar bem essa ferramenta, diminuindo os riscos, tendo em vista que os custos fixos desempenham um papel crucial na definição da alavancagem operacional. Isso quer dizer que as empresas, elas têm uma estrutura de custos predominantemente fixas, tendem a apresentar um maior potencial de retorno em períodos de aumento de vendas. Então, assim, as empresas que têm vendas sazonais, essas empresas, elas têm um poder maior para fazer uso da alavancagem operacional, que também elas enfrentam riscos aumentados durante quedas de vendas. Ou seja, se eu estou lidando com uma empresa de período sazonal, eu tenho que ficar atento, né? No momento do aumento da venda, tudo bem, como que eu posso... seria o momento das vacas gordas. E no momento onde aquele período sazonal ele vai terminar, a empresa volta um período que não seja tão lucrativo para a empresa, né? Que a gente pode chamar de período das vacas magras. Então, a empresa que trabalha com produtos sazonais, ela tem que administrar bem isso, né? A alavancagem operacional vai dar esse embasamento, né? Detalhando o desenvolvimento da atividade da empresa nos dois períodos, tanto das vacas gordas como também das vacas magras. Então, os custos fixos potencializam os lucros. E também, qualquer o lado que não seja tão bom, potencializa também os riscos. Então, a gente tem alguns critérios para a gente falar sobre
a questão da alavancagem operacional. Dentro da alavancagem operacional, nós temos uma variável, nós temos algo que chama-se grau de alavancagem operacional, que é calculada por meio da margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. Alternativa que pode expressar como o grau de alavancagem operacional seria venda menos os custos variáveis totais dividido pelos lucros operacionais. E aí essa forma permite avaliar a sensibilidade do lucro em relação às variações de vendas. Quando a gente fala de lucro operacional, nós estamos falando o lucro antes de pagar os impostos, né? Os pagamentos dos impostos. Aí a gente tem um exemplo numérico, né? Esse exemplo numérico a gente considera um cenário onde as vendas totalizam 100 mil e os custos variáveis são 60 mil. E aí nós temos os fixos que representam, nesse contexto, né, a sua importância dentro da alavancagem. E os custos fixos, eles poderiam... que os custos fixos representam 30 mil, né, a margem de contribuição é de 40, então nós temos o quê? 100 mil das vendas, menos 60 mil dos custos variáveis, né? Então, a gente vai ter um lucro operacional em cima em cima desse cálculo. Então, se nós temos esse indicador, né, o lucro operacional, que a gente pode trabalhar de tal maneira, né? Então, desenvolvendo a equação. Se eu tenho uma margem de contribuição de 40 mil, essa margem de contribuição de 40 mil, ela vem de vendas menos, né, os custos variáveis. E eu tenho um lucro operacional de 10, que representa o quê? A margem de contribuição menos os fixos. Então, o grau de alavancagem operacional será, portanto, de 40 mil dividido por 10, né, que é o lucro que a gente tem, que é o lucro que a gente tem a partir do cálculo de 40 mil menos 30, indicando um aumento de 1% nas vendas, que resulta em 4% no lucro. Então, aqui a gente tem esse exemplo teórico, né? Para a gente ir falando para vocês. Obviamente que vocês poderão pesquisar na internet, visualizar esses exemplos. Então, a gente tem uma alavancagem operacional, que seria como que os custos fixos potencializam os lucros e também os riscos. Então, o grau de alavancagem operacional maior que 1 indica que a empresa está alavancada. Indica que as alterações nas vendas terão um impacto significativo no lucro. Um grau de alavancagem operacional alto representa maior risco, mas também uma chance de maior retorno sobre os investimentos. Então, assim, essa preocupação que se tem, se há realmente uma relação entre maior retorno e possivelmente maior risco, então é uma discussão muito forte nos pesquisadores da área financeira, né? Então, a princípio, há uma relação, mas quando a gente estuda riscos, quando a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema de riscos, nós vamos perceber que existem os riscos internos e os riscos externos. E muitas vezes, né, quando a gente fala de uma relação maior com os riscos, nós estamos falando dos riscos internos, né? Porém, existem também os riscos externos, né? São os dois tipos de riscos. A proximidade da empresa ao ponto de equilíbrio afeta diretamente a sua alavancagem. Quanto mais distante estiver, maior a segurança
pois o lucro se torna mais estável. Enquanto perto do ponto de equilíbrio, a alavancagem aumenta o risco de variações no lucro. Então, a gente tem várias questões aí para discutir a questão da alavancagem operacional, tendo em vista algumas considerações. Quando a gente coloca vantagens, riscos e estratégias de alavancagem, nós vamos associar algo que a gente chama de riscos associados. Os altos custos fixos podem representar um risco significativo em tempos de queda nas vendas, ampliando as perdas e podendo levar a prejuízos enormes. Empresas com alta alavancagem precisam garantir um volume de vendas consistente para que se mantenha rentáveis. Então, assim, a alavancagem operacional ela tem mais sucesso naquelas empresas que conservam sempre uma mínima variação nas suas vendas, né? Ou seja, quando não há quase variações nas suas vendas ao longo do período. Enquanto a alavancagem operacional foca os custos fixos de operação, a alavancagem financeira relaciona com o financiamento para o meio das dívidas. Ambas impactam a rentabilidade, mas a alavancagem financeira adiciona o risco de juros. Então, a gente tem outro tipo de alavancagem, além da operacional, a gente também tem a alavancagem financeira. A decisão de adotar uma estrutura de alta alavancagem deve ser baseada em uma análise estratégica de mercado e das condições financeiras. Gestores devem considerar a flexibilidade e a possibilidade de adaptação rápida em períodos de volatilidade. Então, tudo aquilo que é volátil se torna um pouquinho mais complicado para a gente trabalhar essa questão da alavancagem operacional. Então, assim, qual que é o recado de hoje? Que a alavancagem operacional, ela leva em consideração os custos fixos. Então, os custos fixos têm um impacto, né, na relação de aumento de vendas com relação ao aumento do lucro. Então, geralmente, se a gente tem um aumento de vendas de 10%, pode haver um aumento lá no lucro operacional bem maior do que 10%. Aí ocorre o efeito da alavancagem. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.